Fala pessoal, bem-vindos ao meu canal, sou Luiz Rezende e sejamos hoje sempre insubmissos. Temos vídeo aqui todo sábado, toda terça, toda quinta, portanto, humildemente eu te convido a se inscrever aqui no canal em que eu dou a minha opinião sobre geopolítica, conjuntura, cultura, temas que eu tenho interesse em falar e eu acho que pode gerar uma boa resenha para nós. E hoje o tema é a posse, as consequências da posse do Donald Trump, que nunca foi tão trumpista como nesse momento. O Trump ele vence a Kamala Harris numa situação complicada para o Partido Democrata, um debate em que o Biden ele não foi bem, foi excluído da disputa. A Kamala, nos votos, não conseguiu bater de frente com o Trump e com seu conservadorismo. E quais as consequências disso? Da posse agora, dia 20 de janeiro do Trump. O que representam os indicados dele para o Brasil e para o mundo? Então, existem algumas abordagens do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista econômico e cultural. Então, a minha opinião é que a posse do Trump, a eleição do Trump, representa um retrocesso civilizatório, não só para os Estados Unidos, mas para todo o mundo. Eu vou começar do ponto de vista da formação do governo. O Trump ele fez uma campanha em que ele foi bastante ofensivo, deixando claro que ele iria fazer uma expurgação aos imigrantes que estão nos Estados Unidos, imigrantes ilegais, em que o governo Biden tinha um processo ali de regularização, analisando caso a caso. O Trump promete um verdadeiro expurgo, uma verdadeira deportação em massa desses seres humanos que tentam organizar a vida nos Estados Unidos. É a mesma coisa que o Brasil decidir expurgar qualquer imigrante que chegue aqui de forma ilegal. Eu moro em São Paulo e aqui nós temos bolivianos, haitianos e muitos deles em situação ilegal que precisam ser regularizados, são seres humanos. Então, a campanha dele focou muito nisso, focou muito num protecionismo econômico. Nós já vimos isso fortemente no primeiro governo Trump, em que ele defende a indústria americana sobretaxando produtos importados, inclusive ele sobretaxou no primeiro governo dele o aço da China e do Brasil. O Brasil é um importante exportador de aço, uma importante commodity industrial. E o Trump, ele ideologicamente, ele foi para cima de temas que são temas humanitários, como, por exemplo, a questão de liberdade de orientação sexual, condenando as escolas por apresentarem, no processo educativo da criança, as orientações sexuais existentes. Ele disse que queria fazer um expurgo a isso, tirando das escolas esse debate, como esse debate não fizesse parte da formação do ser humano. Freud já dizia que quem se incomoda muito com alguma coisa é porque precisa trabalhar psicologicamente isso. O Trump começou aí uma cruzada contra a orientação sexual diversa ser explicada nas escolas. Fora todas as declarações, que ele iria sair dos acordos de Paris, mais uma vez retrocedendo na questão ambiental. Então a campanha dele foi muito pautada por isso. E no governo dele, existem dois nomes que chamam muito a atenção. Um ministro e um conselheiro. Começando pelo ministro, o Robert Kennedy Jr. ele cumpriu um papel curioso nas eleições. Ele é da família famosa americana do ex-presidente Kennedy, e ele apresenta uma candidatura independente e tenta negociar com o Partido Democrata. A família Kennedy é tradicionalmente democrata. Um apoio à Kamala e, por consequência, um lugar no governo dela. O Partido Democrata resolve não discutir com ele, porque ele é um clássico negacionista da ciência. Fez campanha contra a vacina do Covid, é negacionista, ele é um inimigo da ciência declarado. E ele não teve espaço no Partido Democrata, e o Partido Democrata sempre teve uma posição correta. E o Partido Democrata tem muito problema, mas nesse caso ele sempre teve uma posição correta, a favor da ciência, a favor da vacina, a favor do progresso científico. E ele procurou o Trump, declarou apoio e ganhou o ministério. Adivinha qual ministério o negacionista vai ser responsável? Isso mesmo, da saúde. Então, isso já diz muito, Isso já representa muito sobre as intenções do Trump para o seu governo.
e um conselheiro, que é um conselheiro de eficiência, chamado Elon Musk. Olha que curioso, o Elon Musk, ele é CEO do X, né, antigo Twitter, Tesla, SpaceX, e ele trabalha nessas empresas em prol dos interesses privados das suas empresas. Demissão em massa no caso do X, cortar verbas no caso da Tesla, e o mercado ele tem a sua própria dinâmica porque ele atende os interesses dos seus acionistas. A eficiência no serviço público, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Arábia Saudita, seja no Paquistão, deve ser sempre o predomínio do interesse público. Então, isso é meio louco, né? Como que você toma posse para administrar um Estado em que deve sempre ter o predomínio do interesse público, portanto não visar lucro, e chamar para ser seu conselheiro de eficiência alguém que é dono de empresas privadas, que, portanto, trabalhou a vida inteira para o interesse do acionista. Isso também diz muito. Portanto, o Trump ele começa o seu governo com essas bandeiras, e as consequências ideológicas é que reforça todo um setor da política e da geopolítica mundial retrógrado, reacionário, que não defende, por exemplo, questões humanitárias do direito de você ter a sua livre orientação sexual. Freud dizia se você se incomoda com esse tema. A questão racial, a questão de gênero, lugar da mulher. Esses debates são debates civilizatórios. Não são debates de esquerda ou de direita. O negro tem direito de discutir os seus direitos, a mulher tem direito de igualdade salarial, o homossexual tem direito, ou o transexual tem direito de não ser oprimido. Ou você é contra isso? Imagino que não. Portanto, é um regresso civilizatório, ideologicamente reforça uma área da política, que é o Bolsonaro no Brasil, o Milei na Argentina, a primeira-ministra italiana, para ficar apenas em alguns exemplos, que defendem a negação de direitos universais consagrados pela democracia ocidental, que não tem nada de comunista. Portanto, o Trump ele reforça. E aí é óbvio, né? Isso significa que alguém de direita vai ser eleito no Brasil em 2026? Não, porque afinal de contas, a política nacional ela tem muito mais peso sobre o voto do que a conjuntura internacional. Mas representa um reforço dessa ala mais conservadora, mais reacionária. Isso não é universal. Nós temos o governo do Brasil não sem problemas. O governo Lula está longe de ser um governo socialista, né? É um governo que tem avanços em algumas áreas, mas precisa muito avançar. Farei um vídeo sobre isso. Mas é um avanço frente ao governo negacionista, responsável por milhões de mortes diretamente no Covid. E que atacava o serviço público, né? Basta ver uma proposta de reforma administrativa do Paulo Guedes, que era a desestruturação completa da prestação de serviço público. Mas reforça essa área. Agora, no México, por exemplo, nós temos um governo extremamente avançado do ponto de vista humanitário e que fez uma reforma que eu chamaria de revolucionária no judiciário. A gente pode falar disso em outro vídeo, uma questão muito específica. Então essa questão ideológica é evidente, né, que tem um simbolismo. E tem um outro simbolismo que é a consequência para os americanos. Eu ouço muito, gente dizendo o seguinte: Partido Democrata e Partido Republicano é a mesma coisa. Na política externa são muito parecidos, fora a questão ambiental. Agora, na política interna, não são parecidos. O Trump quer expurgar os imigrantes. O Trump e o Partido Republicano combateram a ideia do Obamacare, de criar um SUS nos Estados Unidos. Eles querem tirar o debate nas escolas, ali no momento correto, eu sou professor, né? Ali no final do chamado Ensino Fundamental 2, o debate sobre gênero e o debate sobre orientação sexual. Ou seja, essas discussões do ponto de vista ideológico e do ponto de vista da vida do americano dizem muito, e nisso os dois partidos são diferentes. Então, para nós, no Brasil, a consequência assim, a política é pragmática, né? O Brasil não vai deixar de ter relações comerciais com os Estados Unidos, assim como o governo Bolsonaro não deixou de ter a China como seu principal parceiro comercial. Então, se a ideologia determinasse a questão econômica, o Bolsonaro teria rompido com a China comunista. Não só se tornou
manteve-se como principal parceiro, como reforçou a parceria. Mas eu acho que a relação do Brasil vai ser muito pragmática com os Estados Unidos, até por uma questão ideológica, mas a economia ela se estabelece de uma forma muito clara e diferente. Porém, ele é protecionista, então ele já apresentou, por exemplo, o Trump ele diz que se o Mercosul tiver uma moeda própria, ele vai atacar economicamente os países do Mercosul. Ele já criticou o acordo do Mercosul-União Europeia, que reforça muito a economia dessas regiões. E aí é interessante, porque o acordo Mercosul-União Europeia só avançou por conta da posse do Trump e da possibilidade de você ter que ter outros canais geopolíticos, falando da Europa, para se contrapor ao Trump protecionista. Você tem embargo a produtos importados e você fortalecer a indústria nacional. Então essa é a minha análise, eu repito, entendo um retrocesso civilizatório. Do ponto de vista ambiental, ele diz que vai sair dos acordos de Paris. Olha a temperatura, 2024 foi o ano mais quente registrado na história. Então ele sai dos acordos de Paris, ele se descompromete a ter, assim como a China se descompromete por outro lado, e aí é importante deixar claro, ele se descompromete com os acordos para diminuição da emissão de gases na indústria americana, teria que comprar uma briga com a indústria americana, ele pondo o Trump, ele pondo o Elon Musk como seu conselheiro. Acho que isso não vai acontecer. Então é um retrocesso do ponto de vista ambiental, um retrocesso do ponto de vista dos direitos universais democráticos. Essa é a minha opinião, que eu quero compartilhar com você, porque afinal de contas, a discussão com respeito ao contraditório, a discussão com opiniões embasadas em reflexões políticas é sempre bem-vindo. O resto é esgoto. O resto é sarjeta do debate que, infelizmente, existe hoje no Brasil. O bom debate, o debate de ideias saudável e salutar, sempre vai ser bem-vindo aqui. Afinal de contas, sejamos sempre insubmissos. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, espero que você tenha gostado do vídeo. Segue o canal, ele está nascendo, está começando agora. Eu sempre vou ter vídeos falando de temas que eu acho importantes para você.